Eu vou falar para você, a partir de agora, como que se faz um contrato de boa conduta familiar. O que é esse contrato? Veja bem, eu encontro várias famílias com grandes problemas de comunicação dentro do lar. E isso tem uma variação de idade entre as crianças, os adolescentes e entre os adultos. Numa experiência que fiz em uma atividade voluntária em 2019, eu propus para as crianças que eu atendia entre 9 e 13 anos que nós fizéssemos um contrato de boa convivência familiar. A mesma estrutura eu levei também para trabalhar com os adolescentes. E depois de ter trabalhado com as crianças, com os adolescentes, eu levei isto para os pais, numa reunião dos pais. Isso resultou de um debate com as crianças, onde as crianças, eu levantava um assunto, que o objetivo nosso aqui, eu levantava um tema para ser discutido e elas que iam colocando aquelas informações, alimentando este contrato. O mesmo aconteceu com os adolescentes e nós levamos isto para os pais. Alguns pais ficaram surpresos com aquela postura das crianças. É claro que num grupo de crianças, quando você debate isso com eles, eles vão concordando. Alguns dizem que fazem, outros que não fazem. E nesta apresentação que nós fizemos aos pais, eu coloquei o nome dos folgados, né? Porque tem criança que não faz nada, que não ajuda. Isso é muito errado. Eles precisam ter uma atividade, eles precisam colaborar. Eu tenho um filho de 4 anos que quando a minha esposa ela está arrumando cozinha, está ali lavando os talheres, ele puxa a cadeira e vai até ela para querer ajudar, para querer trabalhar, né? Volte e meia ele me pergunta: papai, vai trabalhar? Eu digo: sim, filho, papai vai trabalhar. Eu me peguei surpreso, né? Ontem, antes de gravar esse vídeo, que ele falou assim: papai está cansado? Eu tive um dia exaustivo. E meu filho de 4 anos, ele me perguntou isso. E eu disse para ele: sim, filho, o papai está cansado. Agora, por que fazer um contrato de boa convivência familiar? Primeiro, que você vai estipular regras claras, onde nós temos direitos e deveres. Esses direitos e deveres você pode usar, eu estarei deixando aqui embaixo um link para você fazer um download de um modelo desse contrato, onde você pode colocar as suas características, onde você vai poder discutir com a sua família, com os seus, o que são os direitos e os deveres de cada pessoa, de cada integrante. E o fato de eu trabalhar com famílias, que muitas vezes os pais são separados, muitas vezes a nossa estrutura familiar, né, contemporânea, eu venho de pais separados, né? Então, assim, é muito difícil. E, principalmente, uma coisa que é muito importante: jamais faça chantagem emocional com seu filho. Jamais jogue o pai ou a mãe um contra o outro, né? Porque o que às vezes acontece, pela falta de equilíbrio, né? Às vezes o homem se separa, ele vai se juntar com uma moça mais nova. Daí a mãe que ficou, ela se sente mal. Isso é natural, né? Então o outro vai sempre, de alguma forma, eu prefiro não acreditar nisso. Mas, não, eu estou com uma pessoa melhor, eu estou... Gente, isso é coisa de... Acontece muito, mas infelizmente isso afeta negativamente os pais, afeta as crianças e o desenvolvimento. Por isso que se torna difícil esse diálogo. E muitas vezes, por ter pais separados, um determina uma coisa, um comportamento dentro de casa, né? Vou dar um exemplo. Uma mãe chegou para mim e falou assim, ela é mãe solteira, né? Ela não convive com o pai da criança, e numa reunião familiar, os tios dessa criança, de um menino, né,
pegou e falou assim, olha, homem aqui em casa não arruma cozinha, ele não faz nada. Né? Isso vem de uma criação do pai que, né, que foi criado por uma mãe, que na cabeça dela homem não ajuda nas tarefas de casa. Enfim, essas crianças elas precisam desde o início ter responsabilidade, desde arrumar o quarto, colocar as roupas no cesto. São pequenas tarefas. Né? Agora, dizer para um menino que ele não tem, né? Hoje é muito difícil a gente conviver nessa sociedade que a gente está vivendo, em que o homem não tenha que colaborar. Imagine você que a mulher, ela, além de ter de trabalhar, além de ter uma vida profissional, ela vai ter uma segunda jornada cuidando da casa, às vezes tem que chegar, fazer janta, arrumar a cozinha, e ainda tem que ser tem que ter a terceira jornada, que é satisfazer os desejos do marido. Então, assim, é muito complicado. Imagine, você já parou para pensar nisso? Nas tarefas de uma mulher? Porque geralmente nós homens, a gente chega do trabalho, tive um dia estressante, a gente quer colocar, eu não faço isso, mas colocar ali os pés no sofá, tal, descansar, jantar, ir lá comer um docinho, assistir o jornal, assistir uma série, fazer alguma coisa e beleza. Né? E depois ainda tem a questão do relacionamento. Né? Então, nesse momento, a mulher muitas vezes ela está esgotada. Né? E às vezes nós homens, não nos tocamos disso, dessa jornada feminina. E tudo parece tão natural. Então nós esperamos que as mulheres vão para o mercado de trabalho, que elas têm uma jornada, que têm os filhos, que têm todas aquelas preocupações. E muitas vezes ela traz consigo, assim como nós homens, trazemos dificuldades. Né? De questões existenciais, dificuldades de lidar com si mesmo. Né? Às vezes se passa um monte de coisa, assim como nos homens. Então, essa é uma dica muito importante que eu queria dar para vocês. Eu tenho outras dicas, eu falo disso em outros assuntos, em outros vídeos, em outras palestras, mas eu queria deixar isso muito bem claro. Então, essa é uma pequena introdução para a gente partir para como que se faz esse contrato de boa convivência. Parece que é fácil, mas não é fazer esse contrato. Então, esse contrato, ele precisa ter duas partes, que são os pais. Se você é um pai e mãe separados, vocês devem conversar antes para fazer esse contrato, para que a conduta dessa criança na sua casa ou na casa, né, do seu ex ou da sua ex seja a mesma. O que nós fizemos com as crianças que nós atendemos. Então foi conversado a vantagem desse tipo de trabalho que nós fazemos é que nós atuamos com as crianças, né, entre 9 e 13 anos, com os adolescentes de 13, 14 até 18, e com os pais. Então, vai chegar um momento que as crianças, os adolescentes e os pais vão ter a mesma informação. E isso ajuda muito na hora de você colocar isso em prática, porque eles já ouviram. Então, se você está querendo colocar isso em prática dentro da sua casa, sugiro que vocês assistam esse vídeo. Né? Eu proponha assistir esse vídeo, assim como os outros vídeos, buscar informação a respeito de como é possível fazer esse contrato. Esse contrato, eu vou começar assim, quais são os deveres das crianças? Quais são os deveres? Então, a primeira parte são os deveres, né? Os deveres. Bom, esses deveres, eles podem ser divididos em 3 partes, né? Primeira, segunda, terceira parte. A primeira parte, você pode falar das tarefas domiciliares. Tarefas domiciliares. O que é isso? Dependendo da idade da criança, do adolescente, você vai pensar antes de propor. Você já tem que fazer um rascunho do que você espera deles, porque cada filho, cada família tem uma estrutura diferente.
né? Tem tamanhos de residência diferentes, então assim, vive num contexto, às vezes mora com o vô, com a avó, com o tio, enfim. Então você vai encontrar algumas tarefas domiciliares e isso vai depender da idade. Então assim, tarefas domiciliares para crianças: arrumar o quarto, limpar a cama, arrumar as coisas, as suas roupas, o seu guarda-roupa, o seu material de estudo, colaborar com a limpeza do banheiro, a limpeza da cozinha, fazer uma grade onde tal dia da semana, se tem irmãos, como que esses irmãos vão fazer a limpeza, de quem é a responsabilidade de arrumar a cozinha. De repente é um irmãozinho mais velho, tem 15 anos, uma idade, não sei. Se ele tem responsabilidade o suficiente para levar o irmãozinho menor na escola, para buscar. Então, isso são tarefas que são importantes eles irem tendo. Isso não significa que você vai pegar, vai lá buscar a criança. Então, você vai acompanhar ele uma vez, 2 vezes, 3 vezes, vai explicar os cuidados de atravessar uma rua, orientá-lo de forma correta. Então, assim, eu sei de crianças, de 12, 13 anos, que os pais trabalham, alguns pais são separados, e a mãe, ele acaba cozinhando, fazendo mingau, fazendo comida. Tem que tomar muito cuidado com isso, liberar fogão, questão de gás, acender fogo. Então, assim, você tem que avaliar muito bem, como que vai se dar isso. Mas, assim, tem menina de 12, meninos, homens, que já cozinham com 12, 13 anos, já deixa o jantar preparado para a hora que a mãe chega dentro de casa, já esteja pelo menos isso pronto. Menino de 16, 17 anos que já ajuda a cuidar. Tem meninas que passam roupas, que cuidam da casa. Mas o meu filho não quer fazer isso. Então você tem que começar com pequenas tarefas, com pequenos deveres. Se você nunca estipulou isso, a gente tem que gradativamente. Recentemente, eu dando uma palestra, eu falando desse contrato com as famílias, uma senhora pegou e levantou a mão assim e falou: o meu filho me cobrou para capinar o quintal. E eu falei assim: nossa, então, mas a senhora, o que a senhora fez? Ela pegou e disse assim: olha, eu peguei e disse para ele assim, então eu pago você. Quanto que você quer? Ele falou assim: eu quero 20 reais. Ela falou assim: eu vou pagar então você. Só que hoje a mamãe não tem dinheiro. A hora que a mamãe receber o salário, a primeira coisa que eu vou fazer é pagar você. E feito isso, ela combinou com ele, ele foi lá, carpiu muito bem, segundo o que ela falou. E o dia que ela recebeu o salário, a primeira coisa que ela fez foi aqui: filho, muito obrigado, estou pagando você pelo serviço que você executou. Isso é importante para a formação do caráter desse jovem. É um jovem, eu acredito que tenha 14, 15 anos. Então, assim, ele foi lá. E, gente, carpir é difícil. Talvez você mora na cidade, num apartamento, e não saiba o que é isso. Mas existem várias outras tarefas que podem ser feitas, que é tão exigente quanto. Se você vai pagar um jardineiro para carpir o quintal, para cuidar das flores, meu irmão, ele faz o seguinte: em vez de levar o carro para lavar no lava-jato, ele paga para os meus 2 sobrinhos lavarem, polirem, cuidarem do carro. Até porque é uma forma dele estimular eles. Eles querem fazer um lanche, sair de carro, fazer um lanche. Então, assim, você vai lavar todo sábado à tarde o carro. Combinado? Combinado. Só que existem outras tarefas que, por exemplo, eles não gostam de fazer. Aquela coisa de arrumar a cozinha, de limpar a casa, Mas são coisas que a gente precisa ir implementando. Então, da parte de tarefas domésticas, isso aqui é uma ideia. Você vai pensar o que é necessário, em que podem te ajudar, e você vai estipular isso. A segunda parte são as obrigações escolares. As obrigações escolares são... eu lembro que eu perguntei assim, eu quero passar de ano, mas passar de ano passou de 31 de dezembro para 1º de janeiro, passou de ano. Não. Eles entenderam então que é passar de série. E o que tem a ver com passar de série? Passar de série é passar com nota azul, ter boletim bom, não ser chamado na escola, não ter reclamação, fazer a tarefa dentro de casa,
né? Ter horário para estudar. Então, isso aqui é muito importante. E você ajudá-los a entender a importância do estudo. Eles precisam entender. Para vocês terem ideia, esses adolescentes com os quais eu trabalhei em 2019, o trabalho de prevenção ao uso e abuso de droga não funcionava. Só que quando eu coloquei a ideia de trazer algum material que ajudasse eles a se desenvolverem, a se prepararem para uma entrevista de emprego, a se entenderem um pouquinho o mercado de trabalho, todos eles toparam. Então, assim, esses jovens, eles estão interessados em trabalho. Então, tudo que venha a prepará-los para o trabalho vai ser ótimo. Então, essa aqui é a questão de escola, ela entra nesse contexto. Daí, nós temos mais uma outra coisa que a gente precisa, que é comportamento. O comportamento, ele vai desde o comportamento dentro de casa, né, na forma de interagir. Geralmente, e eu falo isso, eu briguei muito com meu irmão quando a gente era pequeno. Então a gente tem uma dificuldade, porque o outro que fez, o outro que faz, o outro não faz, o outro fez. Às vezes um filho, ele vai se adaptar muito bem com isso e o outro não. Então a gente vai ter que ter um jogo de cintura para poder lidar com isso. Então, assim, respeitar os professores, né? E eu me lembro que um adolescente, ele, nessa questão de comportamento e comportamento fora da escola, dentro da escola, ele reclamou de uma professora que era muito irritada, que era uma professora assim extremamente áspera, né? Assim, e eu perguntei assim, mas se você identificou isso nela, por que que ela é assim? Assim, eu acho que ela deve estar passando um problema. Que tipo de problema essa professora poderia estar passando? E eu fui investigando, fazendo pergunta para eles, né? Porque são vários alunos ali. E eles chegaram à conclusão de que quando identificar que o professor não está bem, eles identificam, de alguma forma tentar minimizar esse estresse que ele pode causar dentro de uma sala de aula. Porque se o professor já está trazendo consigo algum problema e você fica ali, né, qualquer um de nós vai se desestruturar. E estar numa sala de aula com muitos alunos é muito difícil. Então, essa parte aqui de comportamento também vai valer para isso, tá? Então, isso aqui são alguns deveres. Agora, direitos. Quais são os direitos dos filhos? Né? Quais são os direitos dos filhos? Eles têm direito a ter uma casa, eles têm direito a ter o carinho, mas eles têm o direito principalmente à atenção, à sua atenção. E o que eu sugiro? Em qualquer transformação, em qualquer trabalho de autodesenvolvimento, principalmente o lar, a família, é muito importante que haja a integração da família. E uma maneira muito positiva de se fazer isso é uma reunião através de uma Bíblia, de um evangelho dentro do lar, de você abrir, né, a Bíblia e fazer uma leitura, ou escolher um livro, qualquer livro que fale de família, um livro que fale de comportamento, e você marcar um dia na semana para vocês se reunirem, ou no jantar, não importa o momento, mas que você comece com uma oração, agradecendo por esse momento, agradecendo pela comunhão da família. Isso eu acho muito importante. Isso tem funcionado bastante, porque a oração ela vai amenizar, vai trazer a gente ali para aquele momento. Às vezes é difícil. Dr. Isami Tiba dizia muito, pai e mãe que leva filhos para a igreja não vai buscar numa delegacia, não vai buscar numa boca de drogas. Então, assim, esse procedimento ele ajuda muito. Não quer dizer que não vai acontecer. Acontece, mas é muito menos. Então, o seu exemplo dentro de casa vai contribuir para que isso você venha a não passar por muitas situações, tá? Então, dos direitos deles, cuidado com as obrigações, com a saúde, e com relação à atenção dos pais, eu, por exemplo, sou uma pessoa que trabalho bastante. Então, todo dia, quando eu não estou viajando,
eu tento ficar pelo menos 20 minutos, entre 20 e 30 minutos com meu filho. Meu filho gosta muito de beijinho, ele tem só 4 anos, então ele fala bezinho, bezinho, então eu vou, brinco com ele, pego ele, viro ele de ponta cabeça. Então assim, eu tenho um momento intenso com ele, um momento que eu deixo o celular, eu deixo tudo ali e vou ficar do lado dele. Às vezes eu aproveito, eu quero me desligar e eu não gosto de assistir televisão, essas coisas, eu assisto o que é realmente necessário, então eu paro para assistir um desenho com ele. Eu paro para assistir alguns episódios daquelas séries, por exemplo, e paro ali para ficar com ele, brincando. E conforme o desenho vai acontecendo ali, eu vou imitando os bichinhos, vou fazendo um monte de coisa, como tipo assim, entrando naquela história. Então ele gosta, então eu vou brincando com ele, ele vem, sobe, tenta imitar também os bichinhos, até porque é uma criança pequena. Isso ajuda até na fala dele, no desenvolvimento da fala dele. Então é uma coisa que eu achei muito interessante. Bom, agora, direitos, né? Vamos falar dos deveres. Deveres. Agora a gente falou aqui das crianças, dos adolescentes, eu vou falar dos pais agora. Dos deveres dos pais. Uma das maiores reclamações, né? Que nós temos dos deveres dos pais, os deveres das crianças, elas se comportarem bem. É nessa esfera, né? A gente espera que eles tenham boa conduta dentro de casa, que ajudem nas tarefas, que na escola, no comportamento. Então, assim, a maior reclamação dos filhos das crianças que a gente atendeu são dos pais fazerem uso de álcool, fazerem uso de tabaco e de outras drogas, né? De chegarem em casa transtornados, violentos, falando alto, gritando, né? Batendo, quebrando as coisas, e isso causa um desconforto muito grande, inclusive no desenvolvimento dessas crianças, desses adolescentes. Então eles se tornam reprimidos. E o que acontece quando uma criança, um adolescente é reprimido dentro de casa? A primeira coisa que ele vai fazer, na primeira oportunidade ele vai vazar, ele vai querer ir para fora, ou muitas vezes para fugir. Por exemplo, o usuário de droga, quando você vai descobrir a causa, porque para fazer um tratamento com relação à droga, a pessoa precisa descobrir a causa que levou para ela ter aquele comportamento. O comportamento, uns vão para drogas, outros vão para o sexo, outro vai para jogo, outro vai para comida, outro vai para redes sociais, que não consegue parar de mexer nas redes sociais. Isto hoje se tornou um grande problema, né? Outros caminham para a depressão e às vezes não consegue sair. Então, quando a gente vai no nível mais fundo para saber a causa que levou a ter aquele comportamento, muitas vezes é essa família desestruturada, alguma coisa que aconteceu, algum tipo de violência. Conversando com uma adolescente também, em particular, e isso já aconteceu há muitos anos, ela falou assim: eu não suporto, os meus pais são separados, o meu pai fazia a chantagem emocional de que vai se matar, que vai morrer se ela não for morar com ele, porque ele ama muito. Então, assim, esse pai, ele faz com que uma menina, uma criança, se torne responsável pela atitude dele. Que tipo de consequência a gente pode esperar de uma adolescente, né, que está entrando assim, já vai ser uma jovem, já vai se tornar uma mulher? Então isso é muito sério. Eu vou repetir. Então, assim, jamais fazer chantagem emocional ou ficar reclamando: minha vida, depois que você nasceu, a minha vida acabou, porque seu pai me abandonou, porque sua mãe me abandonou, porque... Então, assim, os problemas de casal se resolvem entre o casal. Os problemas dos filhos se resolvem com os filhos. Jamais fazer esse tipo de chantagem. Se o casamento não vai bem, se você fez tudo, mas tudo que precisava ser feito para manter esse casamento, então, assim, se faltou respeito, se chegou na época de violência, se você já não suporta mais, então, assim, é melhor separar do que manter esse relacionamento doentio. Porque perante as leis de Deus, nós não temos esse direito. Se você se consorciou com alguém pelas leis do coração, pelas leis do amor,
isso é uma comunhão abençoada por Deus. Então tem que pensar muito. E existe saída, mas precisa dos dois. Isso leva tempo, muitas vezes. E algumas feridas são difíceis de serem tratadas, curadas jamais, mas tratadas. Isso só o tempo vai poder ajudar. Então, dessas tarefas, né, tarefas domiciliares, então a gente pode fazer a mesma coisa. Quais são os deveres do pai? Tarefas domiciliares, trazer o alimento para dentro de casa, pagar aluguel, com relação a essa estrutura emocional da questão da violência verbal, violência física. Então, são relatos destas crianças. É você que vai definir, né? Na verdade, são seus filhos que vão definir quais são os seus deveres. E você tem que ouvir. Muitas vezes, entrar no quarto do adolescente sem bater. Eu sou do princípio de que o quarto deles jamais pode, assim, tem que ser muito bem pensado. Mas assim, não ser trancado. Mas que o pai e a mãe tenham o direito de entrar a hora que quiser, ir ver, fazer uma vistoria. Né? Aconteceu numa ocasião em que uma mãe chegou em um grupo que eu atuo, é um grupo de autodesenvolvimento, e essa mãe falou assim: olha, meu filho está usando drogas, e ele está fumando maconha dentro de casa. Eu falei assim: mas vem cá, por que ele está fumando maconha dentro de casa? Desde quando? Já faz um certo tempo, coisa e tal. Eu falei assim: mas quem que autorizou? Não, eu não sei o que fazer, o que né? Então assim, eu falei assim: você está sendo permissiva. E essa mãe levou um choque. A partir daí ela começou a se inteirar um pouquinho melhor, teve coragem, ela conversou com o marido, e foram lá, eles vieram para o grupo, a gente foi conversando, então ela foi se fortalecendo, até que um dia chegou o ponto que não aceitou mais, e as coisas, né, nesse momento as coisas ficam um pouquinho mais tensas, mas assim, ela conseguiu ao longo ali de 4 meses manter e fazer esse contrato. E esse contrato ele tem funcionado com esse jovem, com o irmão. Então, isso tudo, fazer isso aqui é muito difícil, dá trabalho, mas depende do seu objetivo, do que você quer para a sua família. Então, isso aqui é comportamento, né? Da mesma coisa. Então, assim, eu dei alguns exemplos que podem ser colocados aqui. Então, assim, quais são os direitos? Agora, quais são os direitos dos pais? É claro que a gente prima muito pelos direitos, os nossos deveres. Então, assim, o respeito, a hierarquia. Você tem que constituir dentro do seu lar uma hierarquia em onde os seus filhos, aquelas pessoas que estão ali, elas respeitem essa hierarquia. Pai e mãe são, a hora que eles falam, eles dão a última palavra, e quem está sob esse teto deve respeitar. Mas o meu pai não é meu pai, ele é meu padrasto. Minha mãe não é minha mãe, é minha madrasta. Então, a partir do momento que você é filho, né, você tem que explicar isso para o seu filho, ou para o seu enteado, ou para a sua enteada. A partir do momento que você coloca o alimento, que você tem um teto, que você oferece, ali tem regras, ali tem leis. Ali tem esse contrato. E dentro desse contrato, ele está na tua condição de pai ou na condição de mãe. Então você deve, no mínimo, respeito. E essas reuniões, o que acontece? Quando você se consorcia com uma outra pessoa que está trazendo consigo um filho de um outro relacionamento, primeiro o casal tem que se acertar muito bem nos direitos e deveres, tá? No respeito à individualidade daquele outro filho. Então, assim, tem que ser uma coisa muito bem acertada. Esse contrato nós já fazemos, por isso que nós fazemos um contrato de casamento lá, né? Então, comunhão universal de bens, parcial de bens, então aquilo é um contrato. E isso não nos dá o direito a sair traindo, sair fazendo um monte de coisa. Nós temos direitos e deveres dentro desse contrato feito no contrato do casamento. E aqui, com os filhos, vocês vão ter que conversar. Então, assim, se você está se consorciando com uma outra pessoa, né, e tem filhos ali, você tem que conversar. A partir de hoje, você deve respeito.
Ah, mas ele não é meu pai. Não, ele está ajudando a manter essa estrutura familiar. Você mora aqui, então aqui você vai respeitar. Aqui existe uma hierarquia. É lógico que você não vai falar isso brigando, batendo, mas vai explicar. Por isso que a conversa, os diálogos desde a primeira infância, né? Um outro exemplo, às vezes seu filho está querendo um tênis, uma roupa, ou quer ir no shopping, ou quer viajar, e você não tem condição financeira. Você ensina o seu filho, ele sabe quantas horas você precisa trabalhar para comprar um tênis para ele. Às vezes tem pais, tem mães que são empregada doméstica, que são diaristas, e que vivem ali com dinheiro muito curto, que ganham salário mínimo, sabe, tudo contadinho. Daí o filho quer um tênis lá de R$500, de R$300. Agora, o seu filho sabe quantos dias você tem que trabalhar para ele conseguir isso? Para que você consiga dar isso para ele. Às vezes um tênis de R$300 é quase 30% do valor do salário. Quantas horas você precisa trabalhar? Ele quer comer um lanche. Quantas horas, ele sabe quantas horas você tem que trabalhar para fazer aquele lanche? Daí eu vou fazer um link com as obrigações das tarefas que ele tem que fazer. Então assim, se ele gasta 40 minutos para arrumar a cozinha, então assim, quantas horas ele teria que trabalhar, se ele estivesse trabalhando, né, para comprar um lanche? Um lanche. E daí você vai falar assim, olha, eu pago água, eu pago luz, eu pago alimento, às vezes você quer aquela comidinha gostosa, você quer comer uma mistura diferenciada. Então assim, olha quanto que isso custa para mim. Meu filho, eu não tenho condições de fazer isso por você. A gente precisa se programar para poder comprar esse tênis, para comprar essa calça, para você viajar, para você sair, para você, né? Por isso que os jovens, né, eles querem arrumar um trabalho, eles querem produzir para que eles tenham o próprio direito. Eles estão querendo celular de última geração, sendo que nem o pai nem a mãe não sabem nem mexer, não tem. Então assim, isso tem que ficar muito bem claro. E isso também você tem que falar assim, olha, seus filhos devem saber as suas angústias. Ele precisa saber o dia que você não está bem, que você precisa deitar, descansar, que ele vai precisar cuidar do irmão mais novo, que você precisa de um tempo. Mas a sua obrigação depois de falar assim, olha, eu estava me sentindo assim por causa disso, disso e disso. Eu tive um problema assim, e não sair você depois ir buscar droga. Droga cigarro, álcool. Eu estou falando droga nesse sentido, tá? Qualquer substância que altere o nosso estado de consciência. Então assim, não fuja, não utilize a fuga, porque eles vão crescer com essa mesma característica. Então, se você está com um problema, diga para eles, estou triste. Abre o seu coração. Não é desta forma, quando você era pequeno, você não gostaria que alguém viesse e te acolhesse? Então, aprenda a acolher. Tá? E você também deve, por último, para a gente encerrar, você deve buscar a sua felicidade. Não importa como ela. Se você pretende estudar, se você tem um objetivo, se você quer alguém, o que não dá para você pegar e trazer, se for a mulher, por exemplo, trazer sempre uma pessoa diferente a cada 6 meses, 1 ano. Então alguma coisa você precisa se cuidar. Sugiro até que procure uma ajuda terapêutica com psicólogo, se for necessário acompanhamento de um médico psiquiatra. A rede de atendimento dos municípios, ela tem isso à disposição no postinho de saúde, mas assim, tenha clareza nos seus objetivos. Então, o assunto eu poderia falar muito mais detalhadamente, muito mais. Então, assim, eu achei que esses eram os tópicos mais importantes para a gente falar a respeito, né, do contrato de boa convivência familiar. Muito obrigado pela atenção. Não se esqueça de curtir aqui, de se inscrever no canal, para que a gente possa levar mais e mais conteúdo. Se você gostou, compartilhe isso com alguém, tá bem? Um abraço, fica com Deus e muita paz.